Professor Salésio D'Agostinho, que bom tê-lo aqui. Que bom, sempre. Parabéns, seu time aí tá bom, né? Segundo lugar aí, tá postigando o primeiro lugar. É um time esforçado. Esforçado. É um time esforçado. Ele tem as suas qualidades, mas querendo ganhar, querendo fazer bem. O primeiro passo para o time ser bom, em primeiro lugar, querer jogar com vontade, jogar com vontade. Exatamente. Se for craque, não jogar com vontade, não adianta. Não tem isso mesmo. Então tá. Salésio, temos uma pergunta aqui do Luiz Carlos Lacerda. Ele pergunta o seguinte: sou professor no curso de Ciências Contábeis da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Gostaria que, se possível, que o senhor explicasse o significado de forma contábil. Solicito isso porque o artigo 1183 do Código Civil estabelece que a escrituração dos atos de gestão deve ser feita nessa modalidade. E aí, professor? E aí, Luiz? E aí? Luiz, entramos na área da teoria da contabilidade, né? Você sabe que as ciências contábeis nos oferece uma série de teorias, né? Todas elas para dar consistência a nossas práticas, não é isso? Nós executamos, né, as coisas, né? E para deixar registrado como se executa e se escreve. E essa escrita se diz que é a teoria. Então, a teoria nada mais é do que o escrito daquilo que a gente constata quando se está praticando alguma coisa. E a teoria da contabilidade nos diz, né, como é que nós fizemos, né, a escrituração dos atos de gestão. O próprio Código Civil já diz como é que nós fizemos a escrituração dos atos de gestão. O Código Civil diz que o registro tem que ser executado em ordem cronológica de dia, mês e ano, né? Diz que tem que ser feito em idiomas e moeda corrente nacional. O Código Civil diz que todos os documentos têm que ser registrados, documento por documento, não é isso? E diz também que os registros contábeis têm que ser feitos pelos métodos, pelo princípio das partidas dobradas. Então você sabe o que é princípio da partida dobrada, não é isso? Tudo que eu tenho, né, naquele ato de gestão, quando você examina lá um documento, né, todo documento você tem que dizer, tenho isso, né? Aí você diz, como é que tu conseguiu? Tenho isso, como é que eu consegui? Então isso é o princípio das partidas dobradas. Eu tenho que identificar o débito e o crédito em todos os atos de gestão, em todos os lançamentos, não é isso? Muito bem. Então, o que acontece? Acontece que, além disso, você tem que obedecer à forma contábil. E aí, meu amigo, o que é que você tem que dizer? O que é forma contábil? Forma contábil é forma patrimonial, não é isso? Contabilidade e patrimônio é o campo de estudo do contador. Então, quando eu digo que a escrituração tem que ser feita em forma contábil, ela está dizendo o seguinte, que eu tenho que fazer os registros de maneira que eu apuro o patrimônio do agente econômico e do agente social. Ou seja, eu tenho que fazer a escrituração alocando, né, incluindo as contas nos grupos do ativo, nos grupos do passivo, nos grupos da despesa, nos grupos de despesa, receitas, e apurar por consequência o resultado, e isso para verificar se esse patrimônio aumentou ou diminuiu. Então, forma contábil de registro nada mais é do que fazer o registro e alocar as contas nos grupos correspondentes que formam o patrimônio, não é isso? Então, eu tenho que fazer o registro de débito e o registro de crédito nos ativos, os registros de débito e de créditos no passivo, tenho que fazer os registros de débitos em despesa, tenho que fazer os registros de créditos em receitas, não é isso? Apuro o resultado, transfiro para o patrimônio líquido para verificar se esse patrimônio aumentou ou esse patrimônio diminuiu. Então, quando se diz que os registros contábeis têm que ser feitos em forma contábil, e eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho que obedecer os princípios e as normas que eu apuro o patrimônio. Eu não posso fazer a escrituração pelo regime caixa, porque regime caixa não se apura o patrimônio. E tenho também que aplicar o princípio
o princípio de competência. Por que isso? Porque eu não independe do recebimento ou do pagamento. Eu tenho que reconhecer o direito e a obrigação no momento em que o fato aconteceu. E é isso. Então, forma contábil. Eu tenho que aplicar os procedimentos para apurar o patrimônio dos agentes econômicos e dos agentes sociais. Eu não posso usar o regime caixa para fazer a escrituração, porque aí eu estou desrespeitando a forma contábil de escrituração, conforme estabelece o artigo 1183 do Código Civil Brasileiro. Ok, Luiz? Forma contábil, escriturar, de maneira que tu apura o patrimônio dos agentes econômicos e sociais. Muito bem, olha, explicação muito clara, né, objetiva, entendi muito bem, eu como economista, né, e sempre admiro a área da contabilidade, porque na verdade a contabilidade ela é fundamental para o desenvolvimento do país, das empresas e tal, né? Sem uma contabilidade eficiente, as empresas quebram, as empresas não sabem produzir, elas não têm noção de quantidade, de custo, enfim, de preço, e isso afeta diretamente a vida de todos nós. E tu sabes, ô Silvio Santos, não, a única diferença dele é que eu tenho dinheiro, aquele lá não, aquele lá é um pé de chinelo. Silvio Lopes, o problema é o seguinte, que hoje nós temos eleições para a escolha do presidente da República. É verdade. Ok? E considerando que o contador estuda o patrimônio, não é isso? Ou seja, o contador defende o agente que gera emprego e renda, é o agente que estuda a riqueza, é o agente que faz todos os estudos, não é isso? Para que as pessoas físicas, as pessoas naturais não passem trabalho. O que é que vocês podem saber? Esses profissionais não podem pensar em votar em ninguém que não seja o sistema que defende a riqueza, que defende a produção, que defende as pessoas. Então, meus amigos, aqui, ó, contador não vota no socialista, não vota em comunista. Contador vota naquele que produz, naquele que quer a distribuição de renda. Então, meus amigos, dei o recado, né? Faz favor. Vamos lá. Aquele que quer a prosperidade, porque nós vamos só combater a pobreza quando houver prosperidade, né? Por exemplo, assim, a civilização ocidental, lá no começo da Idade Média, porque a Idade Média começou em ano 500, depois da queda, do rompimento do Império Romano. E os estados nacionais, aliás, a gente sabe através da história, do pensamento econômico, eles foram se constituindo exatamente assim, ou seja, na questão da ética, da moralidade e tal. Por exemplo, o grande império inglês, que foi lá em 1688, teve a Revolução Gloriosa, que estabeleceu uma série de princípios éticos para que a Inglaterra se tornasse o que foi, e depois, um século depois, liderasse a Revolução Industrial. A Inglaterra teve 3 itens fundamentais para se desenvolver e ser a grande nação que foi e ainda é. A questão da misericórdia, ou seja, do amparo às pessoas mais pobres, das pessoas necessitadas, o comércio, né? O comércio e as liberdades individuais que estão perigando no Brasil. Por isso é importante ter um recado. Não, é importante sim. E outra coisa é o seguinte, o patrimônio, o estudo do patrimônio, né, como ciência, começou a partir de 1400 e 1490, ok? E é isso, então, contador não pode votar em outro que não seja o Bolsonaro, ok? Dei o recado de forma direta, tá, contador? Professor, vamos lá. Rapidinho agora, vamos descer lá de Mato Grosso do Sul para Santa Catarina, o melhor estado disparado do Brasil. Santa Catarina nunca foi governado pela esquerda, por isso que é hoje o estado de maior prosperidade, de justiça. Lá, praticamente, não tem desemprego. Quem está desempregado lá é porque não quer trabalhar. Professor, o Adalberto Santos de Blumenau, grande, conheço Blumenau, Santa Catarina. Professor, quando sei que uma pessoa jurídica é do tipo empresária ou quando sei que ela é do tipo simples? Adalberto, empresário é aquele profissional que exerce a sua atividade econômica de forma organizada. E as sociedades anônimas, ok? Está previsto na lei, no Código Civil Brasileiro. Então, toda vez que tu exerce uma atividade econômica organizada e as sociedades anônimas, essas pessoas jurídicas são consideradas empresárias. E o seu registro é feito aonde? Na junta comercial. Então, verifica que no momento que eu tenho uma pessoa jurídica organizada
né, e desenvolvo a minha atividade econômica, o que é que acontece? O meu objetivo é obter lucro. Eu me organizo para obter lucro. Então, uma atividade econômica, ela é empresária quando o objetivo do seu empreendedor é ter lucro, é a remuneração do capital investido, diferentemente da simples. Porque o tipo simples, ela pode ter atividade econômica, mas não atividade econômica organizada. Quando é que uma atividade econômica não é organizada? Quando o objetivo não é o lucro, é o trabalho. Eu crio uma microempresa para quê? Veja só, microempresa. Eu poderia considerar uma microempresa como um empresário? Não. Por quê? Porque o microempresário, a preocupação dele não é o lucro, a preocupação dele é o trabalho. Então, a pessoa jurídica do tipo simples é aquela que exerce atividade econômica não organizada e aquelas que não obtêm lucro, aquelas que se preocupam com o trabalho. Então, o objetivo de uma pessoa jurídica do tipo simples é servir, né? É prestar trabalho para as pessoas e seus membros. Então, vamos lá. Pessoa jurídica empresária, aquela pessoa que exerce uma atividade econômica organizada e as sociedades anônimas. Essas pessoas jurídicas têm por objetivo obter lucro. E ter lucro significa dizer remunerar o capital que ele investiu. Pessoas jurídicas do tipo simples são aquelas pessoas que se preocupam com o trabalho. Se preocupa com o trabalho e o objetivo não é obter lucro. Ou seja, a preocupação dela é com as pessoas, ok? Então, é isso. Então, é muito simples. E quando se diz, o que é uma atividade econômica? Atividade econômica é aquela atividade que qualquer um pode executar. Tu não estás vinculado a um título universitário, a uma habilitação profissional. Essa é econômica. Sapateiro. Qualquer um pode ser sapateiro, se disser assim, é uma atividade econômica. Engraxate. Engraxar sapato. Qualquer um pode executar? Pode. Então é uma atividade econômica. Qualquer um pode ser médico? Não. Por quê? Porque precisa do diploma. Aí não é econômica. Qualquer um pode ser contador? Não. Tem que ter o diploma. Então isso não é atividade econômica. Qualquer um pode ser economista? Não. Então isso não é atividade econômica. Isso é atividade profissional. A atividade econômica são as atividades que qualquer um pode executar. E esse que qualquer um pode executar, eu tenho que registrar onde? Se for organizada para obter lucro, junta comercial. Se não for organizada para não obter lucro, mas sim para pensar no trabalho da pessoa, nos cartórios especiais de pessoa jurídica. Muito, professor. Muito obrigado pelas explicações. Eu acho que os dois temas aí importantes e foram muito bem esclarecidos. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima e esperamos que tudo dê certo neste Brasil.